NFL, etc. 83, terça-feira, 19 de abril de 2022. Eu sou o Ticas e estamos de volta com a nossa equipe completa após um verdadeiro chocolate nesse domingo de Páscoa. Cara, eu esperei muito por esse momento. Desde que eu entrei na faculdade de jornalismo, que eu comecei a curtir ali a parte do jornalismo esportivo, eu esperava um resultado, um placar que eu pudesse comentar próximo ao domingo de Páscoa para eu fazer esse trocadilho com chocolate. Então, muito obrigado aqui aos meus amigos que dividem esse podcast comigo, que jogam pelo JF Imperadores, que aplicou esse chocolate, tá? Porque esse momento, acho que eu já tô credenciado até a trabalhar no Globo Esporte agora, com esse trocadilho maravilhoso, fantástico. Mas e aí, Wallace, conta pra gente sua estreia no futebol americano. Foi tão tranquila no campo quanto pareceu na televisão? O físico tá inteiro, como que você tá? Fala, Ticas, fala, galera do NFL, etc. A voz, ó, tá até comemorando até agora, a voz. Tô até tomando um negocinho aqui, ó, na caneca do Dolphins pra poder ver se passa ou se piora também, não tem problema não. Mas não foi tranquila, porque estreia nunca é tranquilo, e dentro de campo o jogo é outro, né, cara? A gente até olha de fora aqui e revendo os vídeos, fala assim, ó, a jogada ali podia ter sido melhor, vamos botar a posição na mão de outro jeito e tal, a gente sempre tem coisa para corrigir. Mas agradecer aí a galera do JF Imperadores, todo mundo, né? Cada um dos 60, mais de 60 pessoas que tem no time tem um pedacinho da minha estreia, em especial esse que tá embaixo aí, que é o culpado por isso tudo, o cara que arquitetou todo esse trote pra cima de mim, me fez virar jogador de futebol americano. É fantástico estar em campo de pad e testar sua força, sua habilidade contra outra pessoa. De graças a Deus que não era a minha OL, a OL do Imperador não estava alinhada na minha frente, o que são os caras que me dão porrada todo domingo, e eu sei como é que é pesado jogar contra eles, e quem sentiu foi o outro lado, né? 61 pontos, dava para ter sido mais, a gente consegue bater mais, a gente consegue pontuar mais, então vamos em frente aí, mas foi fantástico. O corpo sentiu pouco, e eu queria agradecer também a galera do Lions, do Golden Lions, que estão no mesmo corre que a gente, estão no mesma vibe que nós, fizeram a transição recentemente do no-pad pro pad, né? É um outro tipo de jogo, eles ainda têm muito a evoluir, mas a vontade dos caras e a alegria deles, principalmente de estar em campo jogando futebol americano, é uma inspiração pra gente também. Então, no final ali, quem a gente estava batendo de frente, o cara me deu um abraço, agradeceu muito, então foi bem legal. Jogar futebol americano no Brasil é uma experiência que eu nunca imaginei que fosse ter na minha vida, mas adorei. Aí você vê, o cara começou na humildade e conforme ele foi falando, ele foi empolgando, e no final ele já vamos pra cima, vamos ganhar tudo, vamos... Bater mais forte e mais pesado, e pontuar mais. Entendi. Sempre pra frente. Entendi. E o cara que te jogou nessa roubada, que calhou de você gostar, mas o cara que te arrastou, né, pra esse mundo do futebol americano nacional, que coincidentemente é o nosso outro integrante aqui do nosso podcast, e que, apesar de veterano nos campos, ele também foi estreante de alguma forma. Ele foi estreante em pontuação. E aí, Magal, primeiro touchdown a gente nunca esquece, como é que é? Rapaz, fala meus amigos da NFL, etc. Quem diria, cara? Eu acho que tem 8 anos que eu jogo futebol americano. Eu tinha feito um touchdown um amistoso, aí não conta, né? Não é jogo oficial. E jogo oficial foi a minha estreia no JF Imperadores, né? Primeiro jogo como atleta do JF Imperadores. E estreiei aí, cara. Quem diria, né? Fazendo um touchdown, recuperando um fumble dentro da endzone. Só tenho a agradecer meus colegas de time aí. E, obviamente, agradecer também os meus deliciosos coaches da Overtime Athletes Brasil, Thiago, Renner e o Batatão, que vem me preparando aí há mais de um ano, fazendo aquelas fichas desgraçadas que eles mandam para eu fazer, me corrigindo, e isso que me ajudou a ter um bom desempenho no jogo aí. E, finalmente, né, não só estreiei o cunhado em campo, mas ainda consegui fazer um ponto aí. Tava até olhando hoje já no bonde da humildade aí do Alas, olhando quem são os jogadores que tem mais, jogadores de defesa do Brasil, que tem mais pontuação. Eu preciso chegar na casa dos 9 ali, dos 9 touchdowns. Eu já fiz um, então vamos embora, só faltam 8. Guardou a bola
pra leiloar depois, quando você encerrar a carreira? Não, no FABR não dá pra fazer isso, porque a bola tem um custo alto pro time. Então, E ela é do adversário, né? O Lions joga com a bola deles e a gente joga com a nossa bola. Então ia ter que desfalcar o Lions aí, pagar uns R$100 pro Lions pra poder usar a bola. Exatamente. Mas as bolas estavam todas infladas ali, né? Na calibragem tudo ideal, certinho. tudo certo. Tudo certinho. Mas se o pessoal do Lions quiser me mandar uma bola deles aí, eu fico agradecido. A gente combina um pix aí de repente. E ó, não fui só eu que comecei com trocadilho de chocolate, não. Nosso amigo Bruno também aproveitou. Tá dando os parabéns aqui no nosso chat, tanto pro Magal quanto pro Wallace, por conta da vitória maiúscula na estreia do Campeonato Mineiro contra o Golden Lions. Apesar da humildade aqui dos queridões, para você que não entendeu, foi 61-0 o jogo para o JF Imperadores. Aí ele aproveita para fazer uma crítica à Federação Mineira de Futebol Americano, que transmitiu só o primeiro tempo, apesar da promessa de transmitir o jogo inteiro, e ele aproveita para perguntar os números de vocês em campo, porque ali todo mundo embolado, todo mundo uniformizado, todo mundo capacetado, realmente é difícil da gente identificar. Eu sou o número 79 da defesa Fiteca, eu jogo ali por dentro, 79 meu ano de nascimento, e se você olhar de frente, eu sou o que tem o cultural mais largo na camisa, porque ele vai tomando a forma da barriga, então o patrocinador principal, o cultural, vai ficando grande. Aliás, vou cobrar um extra, viu, pessoal cultural? Eu sou o número 32, não é um número muito comum para defensive lineman, mas os outros números já estavam ocupados, e aí eu usei o 32, que é a soma. Os meus dois filhos nasceram dia 16, um de agosto, outro de dezembro. Aí eu fiz o 16, 32 e é nóis. E já deu sorte, não vou trocar mais. Aí você foi humildão, então não precisou nem fazer aposta pra discutir números. Você falou, não, eu pego aí o 32, tá de bom tamanho. Não, eu chego na humilde, entendeu? O número que tiver aí eu uso, tal, tá tranquilo. Um show de humildade este podcast. E olha quem já chegou, Brócolis Gostosinho, como sempre, tá na área. Boa noite, meu amigo. Fala, Brócolis. O Brócolis tem frequentado as lives também do pessoal do Galãs Feios. Um abraço aí pro pessoal do Galãs Feios também, que tá intercambiando com o NFL, etc. Ó, que honra, hein? Boas referências. Boas companhias aí na audiência que o Brócolis Gostosinho tá participando. Enfim, semana agitada pro JF Imperadores, mas nem tanto assim na NFL. Então no episódio de hoje a gente vai com headlines rápido e na sequência a gente solta o verbo no Debate Cetra. NFL, etc. Vamos começar com o seguinte papo. Mais informações sobre o caso de Caixa 2 do Washington Commanders. Na verdade, nem só de Caixa 2. O Dan Snyder, ao que parece, também passava a perna na própria torcida. Ele falava para os funcionários lá de Washington dificultarem deliberadamente o estorno dos depósitos reembolsáveis dos compradores dos carnês de temporada e dos camarotes do FedEx Field, que também eram pagos para toda a temporada. Cada torcedor interessado em adquirir ou o carnê para assistir todos os jogos ou o camarote tinha que depositar 25% do valor total da compra e ao final do contrato, ao final da temporada, esse valor seria reembolsado. Isso era só para entrar na fila, né? Só para demonstrar que você ia querer mesmo comprar, que você não ia sair fora, falar assim, eu quero, mas agora não quero mais. Né? E também para evitar, de repente, terceirizar, revender, esse tipo de coisa. O famoso sublocar o camarote do FedEx Field. Só que aí o que acontecia? Essa dificuldade que o pessoal de Washington criava, essa burocracia forçada ali, fazia com que alguns titulares, e muitas vezes famílias de torcedores falecidos. O cara comprou o carnê da temporada, faleceu no meio da temporada, a família ia lá tentar reaver o dinheiro, se deparava com essa burocracia toda e acabava desistindo. Deixava o dinheiro lá. Para onde que ia parar esse dinheiro? Ia parar no bolso de quem? Dele mesmo, do Dan Snyder. Dan Snyder. A comissão responsável por essa investigação, ela estima que cerca de 2.000 torcedores foram lesados, num montante total de aproximadamente 5 milhões de dólares. Já o Caixa 2, de fato, que continua também sendo investigado, veio a informação de que algumas receitas que deveriam partir para aquele fundo comum que os times da NFL dividiam após a renda da torcida ali dos jogos, na verdade elas eram lançadas como provenientes de eventos exclusivos do FedEx Field. Por quê? Porque o estádio da NFL ele também é alugado para shows, para jogos do futebol universitário, para jogos do futebol da bola redonda, do soccer. A própria seleção brasileira recentemente jogou lá 2 vezes. Jogou uma vez lá em 2012 e em 2018.
Fez 2 amistosos lá no FedEx Field. Então o que acontece? Como o estádio era muito movimentado para esses outros eventos, aí facilitava. O Jurandir lá da contabilidade, parceiro do Magal, que o Magal sempre cita, chegava pro Jurandir e falava assim, ó, troca uma linha de uma planilha aí com a outra, mais lucro pro patrão, mais lucro pro Dan Snyder. Um dos congressistas integrantes do comitê que acompanha esse caso diz que quanto mais a investigação avança, mais os Commanders parecem uma empresa digna de poderoso chefão, e não uma franquia profissional da NFL. Vocês acham que é por isso que o Goodell, então, não se move, ele não quer bater de frente com o Dan Snyder, Don Corleone, ou Wallace? Não, realmente a história tá ficando sinistra e esse negócio de contabilidade não é muito bom pra máfia, não, né? Porque o outro dançou lá no negócio do imposto de renda, o mais famoso deles dançou no imposto de renda. Mas realmente o que me toca mais nessa história é a galera da torcida, né, cara? Às vezes as pessoas lá nos Estados Unidos ganham melhor, tem um nível de vida muito melhor do que aqui no Brasil, mas tem gente que faz um esforço bacana para poder acompanhar o time do coração e faz disso até um ativo, né? Às vezes compra season ticket e conta isso como uma herança para deixar para o filho. Não, vou deixar para o meu filho o ticket de temporada, ou vou dar para fulano de tal, né, para o meu irmão e tal. Isso vira uma coisa até espiritual, né, de acompanhar o time do coração. E os caras fazerem isso com esse dinheiro desrespeitar a relação do torcedor com a franquia, do torcedor com quem está lá dentro de campo, né? A gente sempre cita aqui que a NFL só se importa com dinheiro, só quer saber do catim, né, do caixa lá e tal. Bom, o escândalo chegou nessa parte, né? E mexeu no bolso de todos os outros da franquia. Por isso, como eu já disse alguns episódios atrás, eu acho que esse escândalo aí vai dar um barata boa aí para várias pessoas, e o Dan Snyder está enrolado. Cara, é o famoso vespeiro, né? Quanto mais você mexe, mais vespa sai, mais confusão que dá. Eu suspeito que não vai ter muito como a NFL deixar isso para debaixo do tapete, não, sabe? Porque, vamos combinar, quando é só o dono do time fazendo bobagem, a NFL releva. Mas começou a mexer com dinheiro, e começou a mexer com dinheiro de várias frentes diferentes, né? Então não é só aquela coisa de, não, foi naquele fundo comum que teve um problema lá, o Jurandir Contador errou o negócio. Não. Quando você tem um erro aqui, um erro ali, um erro acolá, um erro aqui. É igual eu comentava com os meus alunos sobre plágio no TCC, né? Teve um pedacinho ali que ficou sem a referência, provavelmente você esqueceu de botar a referência. Agora, tem um sem referência aqui, tem outro sem referência lá em cima, tem outro sem referência lá embaixo, tem outro sem referência aqui. Aí tá muito esquecimento, né? Então eu acho que tá muita confusão do Jurandir aí, muito erro do Jurandir, para dizer que são erros de contabilidade, não que é uma coisa esquematizada e organizada, né? E como mexe com dinheiro, eu diria que tem uma chance maior da NFL fazer alguma coisa. Porque se ela não fizer, isso vai começar a dar ideia para outros donos de time de falar assim, então os caras estão metendo a mão e não tá dando nada? Peraí que eu vou meter uma mãozinha aqui também, né? Eu não sou bobo. Você imagina agora, Miami vai ter um autódromo de Fórmula 1, que vai passar por dentro do Hard Rock ali, pelo complexo inteiro ali e tal. Imagina o quanto de dinheiro que o Miami Dolphins, a cidade de Miami, teve que desembolsar para poder pagar a Fórmula 1. Quanto de dinheiro isso vai atrair? E quanto de dinheiro isso pode lavar, por exemplo, da NFL? O cara muda lá 2 linhas da contabilidade. Isso aqui nós estamos pagando o autódromo até hoje aqui e tal, e vai descontando do dinheiro que vai para a NFL. Só um exemplozinho. E voltando ao que o Magal disse, esse é o famoso abrir o precedente. Eles vão ter que bater esse martelo mais pesado, porque se abre a brecha, vai ser um show de desvio de renda. Aí se perder o fio da meada, pode ser que não... Acabou a liga. Nunca mais. Todos esses estádios são alugados para outros fins. Alguns, tipo o do Dallas, eles movimentam, muito dinheiro. Tem evento praticamente o ano todo, não é só fim de semana, é uma doideira. Então se abre essa brechinha, o pessoal, dá pra desviar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma mordidinha aqui, uma mordidinha ali. E outra coisa,
O patrimônio desse safado, desse Dan Snyder, deve estar na casa, no mínimo, de centenas de milhões de dólares. Se não tiver na casa dos bilhões. Bilhões, né? E o cara prefere lesar 2.000 torcedores ou as famílias de torcedores para poder lucrar 5 milhões, que para ele, é lógico que 5 milhões é muito dinheiro no absoluto, mas no relativo, pensando no patrimônio, pensando na renda dele, né, e no dano que isso pode causar a essas pessoas, não faz sentido nenhum. É safadeza. Isso é safadeza. Eu concordo com o representante do comitê lá que falou que é coisa de mafioso mesmo, de Don Corleone. Agora, o Washington mandou uma carta lá para se defender, ao invés de falar, não, os nossos livros estão abertos, a nossa contabilidade está disponível para quem quiser investigar, nós vamos prestar todos os esclarecimentos. O que eles fizeram? Pegaram e começaram a criticar o funcionário, ex-funcionário, na verdade, que serve de testemunha no processo, e falando que ele não era um funcionário exemplar, que ele aprontou as dele enquanto estava lá também, e questionando a credibilidade dele como testemunha no processo. Então você vê, se fosse uma coisa estabelecida, se eles tivessem a tranquilidade da consciência tranquila de que não fizeram, viria uma defesa estruturada, viria uma coisa mais mansa. Não, eles já partiram para o ataque da testemunha. Então pode saber que nesse angu tem caroço, nesse mato tem cachorro. Essa é uma tática conhecida, né? A famosa ad hominem, né? Se você não consegue rebater o argumento, você ataca a pessoa, ataca quem está te denunciando, combatendo, né? Então, essa é a vera. Deixa eu só fazer uma defesa aqui do Dan Snyder, que vocês estão falando aí. O cara é rico. Vai, defende o Dan Snyder. O cara é rico. Ele não é tão rico assim, não, cara. A fortuna dele está avaliada em 2,6 bilhões de dólares. Bilhões. Aí eu sempre gosto de fazer aquela continha, porque o nosso cérebro primitivo não está preparado para entender o que é 1 bilhão. Grandes valores. Só para vocês terem uma ideia, né, eu adoro essa comparação. 1 milhão de segundos são 12 dias. 1 bilhão de segundos são 32 anos. Então, essa é a diferença de milhão para bilhão. De 12 dias para 32 anos. O Dan Snyder tem 2,8 bilhões. Tá? Bilhões. Esse é o tanto de dinheiro que esse homem tem. Por isso que ele precisa roubar. Porque não está dando para pagar as contas, está apertado. Pois é. Isso ainda vai dar muita pauta, né, etc. Espero que ele venda esse time logo. E aí a punição dele vai ser essa. Vai vender o time, vai botar mais uns bilhõezinhos no bolso. E pelo menos a parte da sonegação ali pode dar cadeia se o pessoal for pra cima mesmo. Vamos aguardar. Notícias de contratação da semana. Stephon Gilmore nos Colts e Sammy Watkins nos Packers. Famoso ajuda, mas não resolve, ô Magal? Como é que é? Essa aí, cara, eu acho que dá uma ajudada. Não, deixa eu separar aqui, né? O Stephon Gilmore eu acho que ajuda um pouco mais. Acho que ajuda um pouco melhor. Os Colts não tinham nomes tão bacanas assim nessa posição e o Gilmore é um cara muito experiente. Então, ele passou por bons times, então eu acho que ele é uma aquisição legal. Eu não lembro quanto é que saiu essa brincadeira aí, né? Até que ficou a dolorosa dele, mas ele é uma contratação legal. O Sammy Watkins, ele já é aquele jogador que é o famoso engana-bobo no fantasy. Entendeu? Porque você olha o nome dele, te dá aquela coisa na memória assim de o Sammy Watkins é um cara bom, cara. Aí, de repente, assim, a hora que você tá ali... Você lembra das três recepções de touchdown dele, né? Aí a hora que você tá pegando os reservas lá no fantasy, de repente eu vou pegar o Sammy Watkins aqui, porque ele entra uns joguinhos de vez em quando, né? Mas não, amigo, isso é lenda. Isso aí é 2018. Isso aí já não vale mais, isso aí já não... Eu acho que essa do Sammy Watkins aqui... Mas, como foi para os Packers, a nossa querida Patrícia, que me desculpe, como foi para os Packers e para o Aaron Rodgers se lascar, eu achei bem feito. Então é isso mesmo. Fica aí com esse resto aí para dizer que agora você tem um wide aí, um alvo aí para você lançar. Vai nessa fé. O Packers só vai conseguir contratar gente assim, né? Porque ele foi dar um contrato novo pro Rodgers, né? Não conseguiu nem segurar o Adams.
E é realmente difícil para fazer a contratação de um cara de talento agora, já que está todo mundo ganhando muito dinheiro, né? Os principais wides estão ganhando muita grana, né? É o que a gente veio comentando. A gente já teve uma onda de aumento de salário de RB, já teve uma de QB de novo, né? QB sempre vai para é um tsunami, né? Na verdade, o QB vai aumentando muito sempre. Mas teve recentemente de RBs, né, que derrubou muita gente, por exemplo, o Todd Gurley, que queria salário maior, né, o próprio Melvin Gordon, né, Melvin Gordon é vivo aí, ninguém sabe, né? Então, essa onda dos RBs, né, o Zeke, que ganhou contato grande, né, o Saquon Barkley. Então, essa galera agora chegou nos wide receivers, né, que começaram a pedir salários mais altos e começaram a conseguir salários bem mais altos, do que os que ganhavam há pelo menos 2 temporadas atrás. E aí vai sobrar o Sammy Watkins na vida mesmo e tal. É restolho. O Sammy Watkins não consegue ficar saudável para poder jogar. Sempre prometeu bastante, mas nunca cumpriu, nunca foi lá e entregou o que ele prometia desde os Bills. Então é difícil a gente acreditar que ele agora vai clicar e vai virar outro jogador, sem ser esse cara de vidro que ele é no Packers. Já o Gilmore é um cara que pode realmente fazer uma diferença ali na secundária do Colts, porque o front seven do Colts é muito bom, né? A defesa ali do box do Colts é muito pesada, muito boa, os linebackers, né? A DL é muito pesada e faz grandes jogadas, só que ainda sofria bastante com os passes em profundidade. Não só jogando, mas como coordenando ali também pela experiência dele. E ele passou um calvário no Panthers, então ele já está calejado. Jogou no New England, né? Jogou muito no New England, né? Ele que foi draftado pelo Buffalo Bills ainda. Então, o Gilmore é um cara experiente. Mas aí, ô Wallace, tem a ver com isso. Se ele tivesse rendendo legal, já que ele foi trocado para os Panthers por 1 ano, os Panthers não fariam um mínimo esforço para manter ele lá em Carolina? Claro. Abriram mão, Não, assim. Entra nesse contexto mesmo, da experiência de fazer uma coordenação, não fazer diferença em grandes jogadas, por exemplo, mas que ele pode mudar ali as posições, né, o posicionamento da secundária e dar uma coordenada geral. Quem sabe até jogar de safety, não jogar de corner, jogar um pouquinho mais atrás, coordenando o defensive backs ali. Você está pagando ali por um pacote que não é só o dentro de campo. É essa questão, o exemplo para a molecada mais nova, a ética de trabalho, e nesse sentido a defesa dos Colts, como unidade inteira, ela é interessante, então é um acréscimo interessante. É diferente... O Colts está fazendo um time honesto, como diria o nosso treinador Mudo, ele está fazendo um time honesto, tá? Assim, não tem muita firula, não tem muito pirotecnia, mas com o Matt Ryan, com o Taylor correndo tudo que correu na temporada passada, né? Tem bons alvos, então... O Marcelo Faria quer saber quem o Detroitão contratou. Calma que tem especulação boa. Não contratou ninguém não, mas daqui a pouco tem. Vamos ver. Agora, é diferente, esse encaixe do Gilmore na defesa dos Colts é uma coisa. O Sammy Watkins, para somar ali num corpo de recebedores completamente esfacelado nos Packers, que estão de olho aí numa turma boa de o alvo 1 do Packers ainda é o Cobb ainda? É o Randall Cobb? O recebedor 1 lá é o Randall Cobb. E o Allen Lazar é o 2. Tá com isso aí lá. E o Sammy Watkins agora é o 2, né? Agora é Randall Cobb 1, Sammy Watkins 2. Então, parece mais aquela salvaguarda ali, ó. A gente já sabe quem que a gente quer no draft. A turma de wide receiver do draft é boa. Se a gente não conseguir nada, se sair tudo errado, a gente tiver que pegar aqueles moleque de 4º, 5º round pra ver se vai render, pelo menos a gente tem o Sammy Watkins aqui. Vai jogar a temporada toda? Não vai. Vai machucar no meio. Mas enquanto ele tá dentro de campo, ele sabe fazer uma separação, ele sabe abrir uma defesa, ele sabe ganhar uma disputa no mano a mano. Nos Ravens esse ano ele foi importante, convertendo 4ª descida, ele teve recepções importantes esse ano. Só que é isso, você sabe que você vai contar numa temporada de 17 jogos, você vai contar ele ali com 8, 9, 10 estourando. Então, é diferente. O Gilmore nos Colts parece uma coisa mais encaixada, mais pensada, e o Watkins nos Packers parece só aquele plano C ali, pra se tudo der errado, pelo menos ele tá ali. Alguém foi naquela maquininha, né, de pegar o ursinho, né, alguma coisa assim, aí mergulhou. Não veio nada, veio um ursinho meio maiado pelo rabo, assim, pelo menos ganhou alguma coisa. Tá bom.
Valeu minha ficha. Bom, foi só a gente falar aqui que não adiantou o Kyler Murray deletar as fotos dos Cardinals do Instagram para ganhar a sua almejada extensão de contrato, que na semana passada o Tom Pelissero confirmou que realmente o time não só não fez nenhuma proposta, como ele também não tem nenhuma pretensão de trocá-lo, ou seja, que o time pretende exercer a opção de manter o jogador no seu contrato de calouro. Nesse mesmo reporte, o Pelissero disse ainda que o agente do Murray decidiu retirar a primeira oferta que ele levou até a mesa para os Cardinals, a primeira oferta de extensão, e também que outros times já, o caldo tá entornando, pode pintar um Kyler Murray aí, então já tem outros times monitorando de perto a situação, outros times de olho. Só que pra gente debater melhor todo esse imbróglio, a gente vai pro Debate Cetra. Entrando na temporada... Eu sempre fico impressionado com o Edinaldo Holyfield e o Luciano Todo Torres. Não tem que... Essa cena deles. Tem sempre que mandar um beijo pro nosso editor de vídeos, que cada vez que a vinheta entra é uma alegria. É a mesma vinheta desde que a gente tá gravando, fazendo live, toda vez que entra é uma diversão. Isso você só acompanhando a gravação ao vivo pelo YouTube toda terça às 19 horas. Fica o recado. E o Rembrandt Júnior ali no meio, ali, novinho, agora já tá todo grisalho, coitado. Mas enfim, entrando na temporada 2022, os quarterbacks de elite que já passaram por renovação de contrato terão ganhos, aí ganhos a gente fala, entre salários e bônus, tá? Que vão de 35 a até 50 milhões de dólares. No topo da lista, 50 milhões de dólares, quem que tá? O Aaron Rodgers. Aí na sequência vem o Deshaun Watson, o Dak Prescott, o Patrick Mahomes e o Matthew Stafford. Já o Kyler Murray, para efeitos de comparação, terá ganhos estimados aí nesse seu 4º ano de contrato nos Cardinals, no valor aproximado de 5 milhões e 500 mil dólares. Aí eu pergunto, tava na hora mesmo do Kyler Murray botar o pau na mesa e falar assim, ó, se não me estender, se não me der uma proposta melhor, eu não jogo. Ele já não foi se apresentar lá nos treinos voluntários, mas isso já era sabido, já era esperado. Tava na hora dele botar esse pau na mesa, ou, pelo que ele já apresentou em campo, o fato de ter se lesionado do meio para o final das últimas 2 temporadas, ele pode ter se precipitado. O que você acha, Wallace? Então, o que ele tinha que ter feito era ter colocado o pau na mesa na temporada, né? Durante os jogos, para merecer, né? Para merecer essa renovação antes de se quebrar, né? Ele é um cara que se expõe, é um cara que não é tão físico, né? Ele não é, ele é baixinho, ele é um cara que qualquer pancada nele digamos, é um pouco mais pesada do que normalmente nos outros quarterbacks, né? Vamos comparar com um cara que é completamente o contrário dele, Josh Allen. Esse aí toma pancada e vai virar o novo Big Bang. Vai ter uma hora que ele vai começar a segurar demais a bola, porque ele passa muito, o braço dele é muito bom, e ele vai viver com gente pendurada nele. Não tem problema, o Josh Allen joga mais umas 5 temporadas desse jeito aí, no estertor da carreira. O Murray não. O Murray, a cada pancada que ele toma em campo, é o risco de uma lesão que encerra para ele, até pelo estilo de jogo dele, de fugir do pocket, de ser esse jogador que passa em movimento, ser o fim dessa linha com o Cardinals. O Cardinals, então, ele joga muito com isso, né, com essa possibilidade. Como ele não fez nada de exceção nessa temporada, jogou bem, jogou melhor, é um cara que vem evoluindo, né, mas não jogou nada de exceção nessa temporada. Eu acho que ele se precipitou. Ele tinha que ter mostrado mais em campo do que queria, né? Mas vai chegando no último ano de contrato, é isso aí, né, todo mundo vai renovando. Esse absurdo de contrato que deram pro Watson. Na verdade, o caso do Murray é um pouco diferente, porque ele ainda não tá no último. Ele tá no último, né? Que é o penúltimo, já que ele é first pick, contrato de primeiro round, então são até 5 opcionais, né, o 4º e o 5º. É o primeiro ano que ele tá elegível para uma extensão. Então, uma coisa é ele chegar no Cardinals e falar assim, ó, vamos conversar aqui, o cenário de quarterbacks aí disponíveis não tá legal, vocês vão trazer quem? O Mayfield? O Jimmy Garoppolo? Não. O ataque foi montado ao meu redor, pro meu estilo de jogo. Então, eu já produzi, eu preciso, de repente, de uma OL melhor,
vamos negociar aqui, ó, meu agente levou essa proposta de extensão, vamos conversar? Cardinals, não vamos conversar. Não é porque você tá elegível que a gente vai conversar. Não adianta ficar pagando as nossas fotos no Instagram. Então a questão de se era hora ou não é justamente essa. Ao mesmo tempo que ele não teve o desempenho legal pra botar o pau na mesa e falar, olha só, igual o Lamar Ele não teve, né, nem o desempenho foi até um pouco legal, mas assim, ele não teve o desempenho de exceção, né? Não, mas a questão é essa, a questão é terminar as últimas 2 temporadas ladeira abaixo. Isso, tomando pancada. Aí, qual que é o dilema do Kyler Murray? Eu peço extensão agora, não tô rendendo bem, mas para não correr o risco de na próxima eu apanhar até mais no início da temporada e não conseguir render nada, aí que eles não vão me estender mesmo, aí meu contratinho para renovar vai ser 10 milhões por ano, ou eu tento botar essa banca, mesmo sem conseguir, correndo o risco de queimar meu filme e nenhum outro time querer me levar, nem por troca, nem se o Cardinals quiser. Porque não é fácil encaixar o Kyler Murray num ataque qualquer de outro time, não. O ataque tem que ser pensado para ele. É um estilo de jogo muito específico. Lá em Miami ele tem espaço, tá? Lá em Miami até eu tenho espaço, né? Ó. O negócio é o seguinte, cara. O problema é que o Kyler Murray é uma incógnita na parte física. Esse é o problema. Ele é uma incógnita na parte física. Você não sabe se você vai poder usar ele o ano inteiro ou se ele vai tomar uma porrada e vai ficar um tempo fora. Mas se for pelos exemplos, Magal, nem é isso, né? É certeza que você não vai contar com ele pro final da temporada. Ainda vou te falar mais. O pessoal gosta de fazer chacota com ele, porque ele é baixinho e tal, não sei o quê. Mas o Russell Wilson também é baixinho e ele não tem esse problema do físico. A gente já viu o Russell Wilson tomar mais pancada. Mas pode ter sido sorte. Eu sei, gente, eu não estou dizendo que o Russell Wilson é feito de um material diferente do que o Kyler Murray. O ponto é esse. O ponto é o histórico. O Russell Wilson já tomou bastante porrada e ele não lesionou tanto. Né? Ele não passava essa sensação de insegurança, de mas se o cara toma uma porrada aí bem dada, ele lesiona e deixa a gente na mão. O Kyler Murray já tem esse histórico. E o pessoal na NFL, quando vai decidir contrato, o cara não vai na... Isso é uma romantização que o pessoal faz. O cara não vai no feeling, ele não vai na vibe, ele não vai na emoção, ele vai no número, brother. Ele vai no número. Ele vai ali, ó. É só vocês fazerem o seguinte paralelo. Olha a quantidade de estatística que a gente vê durante os jogos. Cara, é capaz assim, tá chovendo, caiu uma pomba em campo. O ataque do Ravens performa 25% melhor quando tá chovendo e cai uma pomba em campo. Se cair 2 pombas em campo, ele melhora 48%. Agora, você imagina a quantidade de número e de estatística que os caras têm para tomar decisão de contrato. Eu vou dizer mais, os caras devem ter esse número preciso, assim. Assim, se acontecer isso, pum, vale a pena renovar o contrato do Murray. A porcentagem do risco, né? Eu tô tá me dando até uns calafrios, umas coisas ruins aqui. Eu tô me lembrando das minhas aulas de gestão de finanças. E aí tinha um professor que ensinava uns negócios lá de investimento. E falava curva de investimento. Aí o ponto da curva em que você para de comprar e vende. Os caras da NFL têm exatamente isso, cara. E não obstante, não era o cenário para o Kyler Murray pedir a extensão. O jeito que ele pediu a extensão foi só a cerejinha no bolo. Foi só a espuminha de gengibre no Moscow Mule para poder os caras falar nem fudendo que eu vou te dar extensão esse ano. Até porque, ainda que a situação fosse oposta e tivesse, é a hora de dar uma extensão para esse moleque, se você dá a extensão depois dele dar um ataquezinho de pelanca desse, olha o precedente que você abre. Nunca mais para de fazer birra. Daqui a pouco tá o seu corner fazendo birra, tá o seu wide fazendo birra. Daqui a pouco, corner não, porque jogador da defesa costuma ser não faz birra. Não faz birra, mas o pessoal do ataque. Aí o seu L tá fazendo a birra, o seu Running tá fazendo a birra, o seu wide receiver tá fazendo a birra. Daqui a pouco até o Mike Glennon tá fazendo uma birra lá também, pra ver se ele falou alguma coisa. Então, desculpa, Kyler Murray, seu timing foi errado, o jeito de fazer foi errado, você tá todo errado. O que eu faria se eu fosse você, Kyler Murray? Primeira coisa, desce aqui no Brasil, passar numa benzedeira, tomar um banho de arruda,
um banho de pipoca, vamos dar um, né? Descarrego aí, vem na cachoeira. Pega as fitinhas do Senhor do Bonfim, vai na igreja evangélica. Funcionou pro Russell Wilson. Você tem que atacar de todos os lados, Murray, todos os lados. Você vai em todas as religiões, pede bênção em todas as religiões, vai lá no Padim Padiciço, você vai em todos os lugares e pede bênção, pra você ficar inteiro esse ano. Aí você rende legal esse ano, pode chegar no final do ano, aí você fala assim, ó, fiquei inteiro, rendi maneiro. Não estou dando chiliquinho aqui no Instagram. Vamos conversar de uma extensão aí para o ano que vem? Aí pode ser que você tenha alguma carta na manga. Hoje em dia, esquece. Lembrando que em algum momento do final da temporada surgiu um repórter que ele também não é o melhor cara de vestiário não, viu? Que ficava apontando o dedo para os outros, ficava sempre alheio, não participava ali dos montinhos do time ali. Será que isso aí não é fofoca que o pessoal planta para já prejudicar o contrato dele? Tô soltando essa bomba aqui. Não. Será que não é uma fofoca? Pode ser. Assim, vamos começar a espalhar aí que ele é ruim de vestiário? Porque como é que você vai saber? A não ser que venham várias pessoas do time e falem assim, o Kaleman é difícil mesmo. Mas aí beleza. Ele é complicado. Se fosse só isso, solto assim na mídia, fofoca. Aí primeiro veio isso. Aí depois veio ele sumindo no Instagram lá as coisas. Aí depois foi evasivo nas entrevistas. Aí depois, esse repórter do Tom Pelliceiro semana passada, não é uma coisa espontânea não, gente. Isso aí é o agente. Ô, Pelliceiro, o negócio é o seguinte, eu te priorizo aqui nas informações, mas você vai lançar uma braba aí pra mim. Então a braba que você vai lançar é de que não teve proposta, eu tô retirando a proposta que eu levei pros Cardinals. Então se fosse só o fato dele ser enjoado, era a fofoquinha, beleza. Você vai somando as pecinhas, você monta o quebra-cabeça. Só pra dizer que vale também o comentário do Marcelo Faria aqui nos comments, né, de o cara vai ganhar só 5 milhões essa temporada, força guerreiro. Estamos na torcida aí pela sua sobrevivência. Só para ficar na realidade, né? Fica tranquilo, faz um curso de educação financeira que você vai conseguir juntar um dinheiro e pagar suas contas em dia. Fica sossegado. O nosso chat é a prova como que essa situação ela é divisível, ela é polêmica. O Brócolis gostosinho falou que fica em cima do muro, ele fica em cima da cerca ali, o Brócolis fica em cima do quê? Fica ali no meio da hortinha. Ele falou que por um lado o salário do Murray, se for comparar com os outros aí, com o mercado, é pequeno. 5 milhões, como é contrato de calouro, mesmo ele sendo first pick, é um salário pequeno. Por outro, você renova de uma vez, você vai pagar uma fortuna, vai comprometer o cap. Então, qual que é o momento melhor para renovar? É difícil você estabelecer. Aí o Marcelo falou, 5 milhões é lógico que é muito dinheiro, né, no absoluto. Agora, no relativo, comparado com a galera que tá ganhando aí, os Tannehill da vida, os Kirk Cousins da vida que estão ganhando dezenas de milhares há muito tempo, é pouco. Eu não vou nem falar dos tops, não, porque eu acho que o Kyler Murray hoje, ele não tá na primeira prateleira, não tá como diria o Batata, no primeiro balaio. Ele tá do segundo pro terceiro ali, tá um pouco mais abaixo. Deve ser difícil pro cara ver o Jared Goff ganhando muito mais que ele, né, cara? Exatamente. Agora, o Felipe Bertelli deu a dica definitiva aqui, que ele tinha que aprender com o Elton Paulista. Chegava final de temporada, aí que ele suava a camisa, arrebentava, fazia tudo, renovava, aí depois ficava morcegando o resto do ano. Aí tava chegando o final de temporada. Vou te dar outro meliante. Outro meliante desse aí. Pelo Brasil. O Juan Saraiva, marrentinho, lateral esquerdo do Flamengo, fazia isso também. Voava os 3 meses antes da renovação, na hora que renovava, desaparecia, começava a brigar em campo. É isso aí. E eu entendo também os agentes ficarem malucos vendo tendência do cap só aumentar. Teto salarial só aumentando, receita da NFL só aumentando, lucro da NFL, lucro dos times, tudo só aumentando. Aí ele vira e fala assim, deixa eu garantir o meu aqui, por quê? Porque pode ser que a grama do vizinho esteja mais verde. Aí começa o tal do fazer holdout, não vou jogar esse ano, não vou treinar, não vou no training camp. Aí o time, beleza, a gente não vai trocar. E aí? Onde isso vai parar? Eu tenho a tendência, a gente aqui no NFL, etc., de maneira geral, a gente tem a tendência a defender o lado mais fraco. O lado mais fraco é o jogador. Agora, tem que ter um mínimo de moral. Essa negociação você tem que ter um respaldo. O Kyler Murray parece que falhou nesse cálculo aí do respaldo. É uma negociação, né? A gente tem que lembrar que o atleta é o lado mais fraco dessa negociação, mas ele tem alguns argumentos que são irrefutáveis, como se fosse, por exemplo, uma temporada mágica. Então, o Rodgers, por exemplo, vamos colocar aqui o cara que a gente não gosta de jeito nenhum. Usou o MVP da temporada dele para ganhar o contrato dele. Falou assim, é o seguinte, vocês me pagam 50 milha e eu fico.
Por quê? Porque eu fui MVP das últimas 2 temporadas. E aí? O que o cara, o GM vai falar? Vai falar assim, tem que pagar, né? Vou mandar o Adams embora. E é isso Mas aí. é porque também a homeopatia é mais caro, né, pô? O cara tem que ganhar Verdade. mais para poder Aumentou. fazer os tratamentos dele. Aumentou. Terapias alternativas são mais caras. O guru é alternativo, mas cobra caro, tá? Pra fechar, pensando nesse cabo de guerra, pensando numa suposta troca, realmente romperam, não vai ter como continuar nos Cardinals, ofereceram um caminhão de pique, decidiram trocar, ele foi para outro lugar que ofereceram o salário que ele queria ganhar. Quem que é mais fácil dar certo sem o outro? Os Cardinals com ou um quarterback IFA, ou um quarterback calouro draftado, ou pensando aí, não tô nem falando esse ano nem no próximo, tô falando médio prazo. Os Cardinals já buscarem um novo quarterback para ser o franchise lá na franquia, ou o Murray chegar num outro time que de repente não tá montado pensando nele e dar certo no ataque, já com esses problemas físicos que ele carrega. Quem que é mais fácil reverter essa situação a seu favor? O Cardinals é mais fácil. Se encaixar o Murray em qualquer... O Murray, para mim, olhando assim, o panorama de todos os outros times, ele teria chance de dar certo em Baltimore, né? Mas o Lamar não vai sair de lá. Mas em Baltimore, porque já tem um estilo parecido. Ele correria menos do que o Lamar já corre, mas ele é um quarterback bem móvel no estilo do Lamar. Ou até em Miami, por exemplo, porque o Tua tem esse estilo de se deslocar do pocket, de fazer esse espaço mais em progressão, até porque a OL do Miami não segurava ninguém. Então, nesses 2 times aí, olhando assim por cima, ele poderia se dar muito bem. Duvido que, por exemplo, que ele fosse para um Atlanta da vida e comandasse uma reconstrução em Atlanta, que conseguisse comandar lá no Seattle um novo lugar. Pittsburgh, nem pensar, não tem espaço para um cara como ele em Pittsburgh. Então, Seattle, fica dificilmente difícil. os Cardinals iam topar também por estar na mesma divisão, né? Eu tô assim, Tem esse critério. abria o cofre aqui, porque mais ainda, né? meio que abandonar. Eles iam abandonar, né? Você abandona o cara aí. Mas, difícil. Não, e aí fica o outro lado da pergunta, né? Eles iam abandonar ele para trazer quem? Quem que tem aí no mercado que vale a pena? Para você trazer para pagar um valor próximo disso aí, que você pagaria pelo Murray, e que faria um negócio mais ou menos razoável. Até pegando o gancho do comentário do Felipe Bertelli, talvez o jeito pro Kyler Murray seja cometer uns crimes aí, ué. Bate o carro, bate nas pessoas, faz um GTA aí em Arizona. Talvez, porque a NFL gosta de dar contrato bom para bandido. Então, de repente, se ele cometer uma bandidagemzinha aqui e ali, de repente ele aumenta, vende uns telex free, entendeu? Uma pirâmide, sei lá, faz algum. Eu tô com o Brócolis, tá? Esse contrato Watson é algo absurdo. É algo que me faz perder a fé na humanidade. Aliás, né? Pra você que tá ouvindo o editado, você não viu, mas o Wallace nesse momento traja uma camisa escrito I don't believe in humans, com um ETzinho muito simpático segurando a plaquinha. Muito boa a camisa, Wallace, parabéns. Só pra fechar a nossa comparação com o Russell Wilson, a diferença na prática é mais estilo de jogo do que física, porque o Russell Wilson, se os dados aqui, né, dos stats estiveram corretos, é só 2 centímetros maior que o Kyler. O Russell Wilson tem 1,80, o Kyler tem 1,78. 4 quilos mais pesado. O Kyler não tem 1,78 nem pelo caramba, tá? O Russell Wilson, se ele usar o sapato do Zezé de Camargo, que o Tom Cruise usa, aquele com saltinho, já resolve isso aí. Agora, se você for pensar na gente assistindo os dois em campo, o Kyler parece que é muito menor. Ele parece que é muito curupira, correndo ali sempre pela própria vida, com o cabelinho pegando fogo e desesperado atrás da linha, com o pocket estourando. O Russell Wilson você sente que é uma coisa mais estabilizada, porque na prática a diferença de altura não é tão grande. E a experiência, né? O Russell Wilson, quando corre, ele corre muito mais... E aí vamos lá. Murray, né? O Russell Wilson, desde o início de carreira, parecia mais seguro, assim, nesses ataques. E aí vamos lá. É aquilo, né? Se a gente está comparando os dois, quem que vocês acham? Agora, nesse momento da temporada, o rapaz nem chegou direito lá no Broncos.
quem que você acha que vai melhor? O Kyler Murray em qualquer outro time, até mesmo no Cardinals, ou o Russell Wilson lá no Denver Broncos? Wilson, tranquilo. Sem dúvida. Pronto. Bom, falando de quarterback rançoso, Lá vem. de quarterback invocado, inclusive eles são amigos, tá? Eles jogaram... qual foi a faculdade que eles jogaram, o Wallace? O Murray substituiu o Mayfield na universidade. Anhanguera. Isso, não, Texas, Alabama, né? Texas. Ohio State. Não foi Ohio State, não. Não? Não. Olha, então, não, então é Alabama. Não, eu acho que era Texas, não era não? Texas. Eles meio que trocaram, não? Google aí, Google aí, Magal. Tem esse negócio, né? Porque o que aconteceu? O Baker Mayfield e o Kyler Murray são da mesma geração de quarterback de exceção. E nessa aí, em 2 faculdades, tinham 3 caras desses. Então aí ficou rodando Baker Mayfield, o Kyler Murray, o Tua entrou nessa dança aí, entra nessa dança o James Winston. Eles rodaram vários times, eles acabaram rodando bastante de faculdade, assim, de universidade, para poder ter chance de rolar. O Kyler Murray foi da Texas A&M, tá? Chequei aqui, ó. E o Lamar Jackson de Louisville. Não, Baker Mayfield que a gente tá falando. E o Baker Mayfield. O outro é bom pra googar números aí, bilhões, milhões, na hora que é só a universidade. Oklahoma, mas tá vendo? Mas eu acho que teve alguma transferência em algum momento. Eu confundo, eu confundo Oklahoma com Ohio State. O nosso amigo Nem Brócolis... bota Oregon nessa história também, não, que aí você me fode. É tudo com O. Chamou de O, começou com O, já confundiu com O. Nosso amigo Brócolis diz que no visual Murray tá mais pra Darren Sproles, a formiguinha atômica, do que pra Russell Wilson. Sem dúvida, verdade. Sem dúvida. Bom, mas tudo isso, toda essa introdução, foi pra falar que em participação no You Know What I Mean podcast, o Mayfield teve finalmente a oportunidade de se manifestar sobre a sua situação nos Browns. Não se aprofundou muito, até porque o clima desse podcast era aquele clima bem podcast dos parça, né? Tava ali no sofá largadão, um cachorro deitado do lado, os caras conversando ali, né? Naquela vibe, não vou te pressionar, não vou te fazer pergunta difícil, não vou te causar nenhum constrangimento. Abordou o assunto e o Mayfield falou um pouquinho a respeito, mas sem se aprofundar muito. Ele disse que se sentiu, de fato, desrespeitado pelos Browns, que falaram para ele uma coisa, fizeram outra por conta da contratação ali do Deshaun Watson, e que dos possíveis destinos que ele almeja aí, uma possível troca, ele ficaria muito satisfeito de ir para Seattle. Isso foi uma ameaça direta, tá vendo? A torcida de Seattle. Uma ameaça direta. Nesse meio tempo, porque um dos outros destinos que eram considerados aí numa possível troca eram os Panthers. Só que aí veio algum rumor de que o Panthers não estava mais interessado, aí de repente voltou. Agora está interessado de novo. Várias fontes diferentes, vários reportes dando conta de que o Panthers está de olho na situação do Baker Mayfield novamente, que é um possível destino para ele. Só que o que acontece? Quando saem essas notícias, sei lá, Instagram do Sport Center americano, Instagram da ESPN americana, o Robbie Anderson, que é o wide receiver lá nos Panthers, tava de bobeira, descendo a timeline, começou a ver notícia. Panthers continuam interessados no Baker Mayfield. Panthers estão de olho, estão monitorando a situação do Baker Mayfield. O que o Robbie Anderson fez? Começou a comentar todas as notícias. Numa ele só virava e falava assim, não! Na outra ele falava assim, não quero mesmo. Aí começaram a fazer notícia do notícia. Começou a vir notícia do tipo, Robbie Anderson comenta que não quer Baker Mayfield nos Panthers, não quer jogar com o Baker Mayfield. Aí ele comentava, fato. O clima tá maneiro pro Baker Mayfield caso ele vá parar lá nos Panthers. Essa situação toda do Mayfield já vem se cozinhando desde que os Browns entraram na disputa lá pelo Deshaun Watson. E desde aquela época que a gente já sabia que o futuro do Mayfield não seria nos Browns, até porque ele nem esperou, né, efetivar a contratação, ele já falou, aqui eu não jogo mais, situação tá difícil, tá comprometida, a relação tá comprometida, aqui eu não volto. Desde então, surgiram as seguintes perguntas que eu faço aqui para vocês. O quanto do sucesso recente dos Browns
se deve ao Mayfield. Nesses 4 anos lá, dá para considerar que ele flerta como QB top 10, ele tá na primeira prateleira, ou beirando a primeira prateleira ali, ou não? Num time com ambiente melhor estruturado, aí vamos colocar o exemplo que ele citou. Não é o caso de Seattle, se você for pensar em montagem do time, porque o time tá meio que em reconstrução. Mas é um time que tem cultura forte, né? Tem uma política ali que é bem forte mesmo, bem razoável nessa questão de lidar com o pessoal, apesar da saída do Wilson e do Bob Wagner ter falhado um pouco nesse sentido. Num time com ambiente melhor estruturado que os Browns, vocês acham que o Baker Mayfield poderia render mais do que ele rendeu lá ou não? Bom, primeiro ele tem que baixar a bolinha dele. Que ele tá numa pegada agora, parece que ele jogou igual ele jogou no ano passado, a vida inteira desde que ele chegou na NFL. Eu acho que faltou um pouco de humildade aí para ele. Por quê? Um quarterback jovem, quando ele vem para a NFL, ele tem que entender o seguinte: quanto melhor você foi no seu tempo de college, mais merda é o time para o qual você vai na NFL. Isso é lógico. Quem se dá relativamente bem é a galera da meiuca. Que a galera da meiuca vai para um time que é mais meiuca. E aí, por mais que o cara fique de reserva, mas ele fica de reserva e fica se desenvolvendo, ele não tem tanta pressão, porque ele não foi o QB pick 1, e ele fica ali, ó, marotinho, vai se desenvolvendo, daqui a pouco ele tem a chance aí de brilhar. O QB, como é o caso do Baker Mayfield, do Kyler Murray, de um monte de outros caras, você já chega com o negócio assando. E no caso do Baker Mayfield, foi assando mesmo, porque foi o famoso, meu filho, não tem reserva não, é você mesmo, bota a camisa e vai para campo. E os primeiros anos dele foram pavorosos. Pavorosos. Era uma coisa assim, uma tristeza. Depois ele começou a melhorar. O time melhorou, ele tinha alvos melhores, a OL deu uma melhorada, a defesa deu uma melhorada, então botava ele em posições de campo mais vantajosas. Aí parece que virou uma chave na cabeça dele assim, parece que ele vem jogando como se fosse o Tom Brady desde que ele chegou na NFL e de repente o Browns não quer dar um contrato bom para ele e ele está revoltado porque ele acha isso um absurdo. Então, primeiro ele tem que baixar a bolinha dele. Ele tinha que ter sido mais humilde. Assim de, ó, custei um pouco aqui a engrenar, mas engrenei. Estou engrenando legal aqui. Vamos bater um papo aqui no contrato, vamos bater um papo aqui do... o que nós vamos fazer aqui? Se eu fico aqui... Se não for para ficar aqui também não tem problema não, mas assim, vamos sair na moralzinha? Só que o Baker Mayfield já vinha... Aí, de novo, né? A gente não sabe se é fofoca ou se é verdade. Mas já vinha aqueles converseiros de que ele estava dando uns problemas no vestiário, estava batendo boca com um, batendo boca com o outro, arrumando uma confusãozinha aqui, fazendo uma coisa caótica ali. E aí qual que é o problema? Você vai azedando esse caldo e aí chega um ponto que o próprio time já está tão de saco cheio e já está tão acostumado a não ir para frente que o time prefere se livrar. Assim, aqui, vai você embora. Qual é o pior que pode acontecer comigo? Eu trazer um QB calouro e me lascar com ele 3, 4 anos? Olha só, eu acabei de fazer isso com você, meu querido. Eu faço de novo, não tem problema, eu já estou acostumado, eu já sei como é que é. A torcida já está acostumada, o pessoal já tem o saquinho de papelão em casa já prontinho. Começa a temporada, eles enfiam na cara e vêm para o estágio. Então, ele não tem, prepara aí a galera Faria Lima, tá? Ele não tem o leverage, a alavancagem para fazer uma negociação. Ele não tem. O leverage dele nessa negociação é muito baixo. E aí, por que ele veio com esse converser de Seattle? Porque ele olha para quem está mais desesperado. Assim, quem está chutando lata, né? Quem será que está bem desesperado aí? Seattle. De repente eu vou para lá. Os caras estão meio na merda mesmo, perderam o seu Wilson. Quem sabe aí, eu não sou o rapaz para chegar lá. Agora, você não vê ele fazendo conversinha num time mais cotado ou num time mais qualificado, que seria algo que um QB que realmente estivesse sendo subvalorizado ia fazer. Ele ia falar assim, eu sou um QB muito bom, muito melhor do que o resto do time aqui, e eu estou sendo subvalorizado. Então eu quero tentar ir para um time melhor, um time com mais alvos, um time com uma OL melhor, um time com uma CT melhor. Ele não faz isso. Porque ele sabe, no fundo ele sabe que não vai colar. Entendeu? Então eu acho que ele está assim,
é outro que está fora da linha, está fora do rumo. E o que eu acho que vai acabar acontecendo, como está um mercado de fim de feira, ele vai acabar caindo em algum time, mas vai ser isso aí. Como o Wallace falou, vai ser um time que está aí pelos cantos, chutando lata, tocando a musiquinha triste do Chaves, e eles vão falar, se vão olhar para um lado, vai ser o famoso fim de festa. Eles vão olhar para um lado, olhar para o outro, falar, pô, não saiu nada dessa festa, não conheci ninguém, não peguei ninguém, tá o Baker Mayfield ali na porta, tomando aquele cafezinho ali do final da formatura, comendo chocolatinho. Então, vamos nós então, né? Vamos lá então comer um podrão agora no final da formatura. Não, eu e você mesmo, não sobrou mais ninguém. Para mim vai ser esse caminho aí. E quem ficar com ele, que leve, pelo menos aproveita para fazer propaganda de seguro, que isso aí ele faz muito bem. Dessa confusão inteira, eu tô espantado com o Anderson. Ele não recebe bola mesmo, é só handoff pro McCaffrey e acabou. Quem tá falando que ele quer ou não quer o QB? O QB é só para entregar a bola pro Christian McCaffrey correr, pô. Não é feito para poder lançar a bola para ele, não. O QB do Panthers não é talhado para o serviço de lançar bolas. É só entregar pro Christian McCaffrey e de vez em quando fazer um screen pass assim pro lado, pro Christian McCaffrey também arrebentar tackles e fazer touchdowns. Agora, falando da posição e das perguntas aqui sobre o Mayfield, o sucesso do Browns se deve muito pouco, em parte, do desenvolvimento do Baker Mayfield. O Browns foi se estruturando e chegou a ter um corpo de recebedores de exceção, tight end de exceção, teve Landry de um lado e Odell Beckham Jr. do outro para poder passar, uma OL honesta, OL que segura, uma defesa que melhorou. Tem um bandido do Myles Garrett, mas não tem jeito de falar que ele não joga a bola, o cara faz jogadas, né? É um grande defensor, né? E então, cara, isso é da estrutura do Browns. E quem não acompanhou essa estrutura foi o desenvolvimento do próprio Baker Mayfield. Veio jogar melhor, um pouco melhor, na última temporada. Mas mesmo assim, não representou, acho que nem chegou a arranhar o top 10 da posição. E talvez até num time com um ambiente melhor, assim, uma franquia com uma cultura mais forte, como você gosta de falar, Chicas, possa abraçar ele de um jeito diferente que até o faça enxergar o que ele está fazendo de errado. Mas eu duvido que uma franquia de cultura bacana vá querer pegá-lo justamente por conta das pataquadas que ele já fez, né, as notícias que vêm de vestiário. Eu acho que nesse caso o casamento com o Seattle é perfeito. Por quê? Seattle, apesar de ter uma cultura forte, ter sido vencedor há pouco tempo, relativamente, né, 10 anos, pouco tempo, tá com essa coisa assim de estar muito questionado, tá com aquela postura assim, não, agora é contra tudo e contra todos, estão esculachando a gente, e é uma coisa que o Mayfield sempre alimentou, que ele é muito melhor do que o pessoal fala, que ele é injustamente criticado. Então, esse encaixe nesse momento do quarterback no time, até porque ele tá competindo com quem por posição? Com o Geno Smith e com o Drew Lock. Aí também, meu amigo, né, o Baker Mayfield fica mais bonito quando ele tá comparado com esses dois aí, pô. Claro, isso aí... Mas aí, de novo, não tem reserva, né? Aí nós vamos de novo meu querido, sem perna você vai ter que jogar. A questão, e tá vindo de cirurgia no ombro também, que foi o que comprometeu o desempenho dele a temporada passada inteira. Acabou de operar, não é o ombro que lança, mas que com certeza interfere aí. Ele não vai ter tempo, provavelmente não vai estar disponível pro training camp para treinar 100%, para treinar full pad. Muito provavelmente não. Então, tudo isso tem que ser pesado. Então, essa questão da postura, dessa questão da atitude dele em Seattle, eu acho que é um encaixe legal. No Panthers eu já acho que não. Haja vista a recepção que ele vai ter de um dos principais recebedores do time. Robbie Anderson já tá lá, pelo amor de Deus, Baker Mayfield não, gente. Deixa o Sam Darnold aqui. Então, complicou. Os outros candidatos, hoje, eu tenho dúvida se o Saints ia com o James Winston lá, já pelo segundo ano, já conhecendo o sistema. Rapaz já desapareceu no pântano. O head coach novo, o Dennis Allen, era coordenador defensivo, então já conhece o trabalho do James Winston, já tá mais ou menos azeitado, não é uma ruptura tão grande. Então, não sei se o Saints trocaria o Winston ou botaria o Winston no banco para trazer o Mayfield. Aí o Falcons trouxe o Mariota. Beleza, faz sentido o Baker Mayfield chegar e disputar favorito por posição.
Beleza, concordo. O Lions. Se o Lions tá indo pro rebuild, esse cap aqui, esse salário do Goff tá perdido, encosta o Goff aí. Vamos trazer o Mayfield, por quê? Porque também tem um pouquinho dessa postura que a gente falou de Seattle. Lions. Aí, Marcelo. Alô, Marcelo Faria. O Lions tem essa coisa assim de não, somos os renegados, a gente vai jogar duro, a gente é durão, a gente vai fazer, vai ser na raça. E aí eu acho que é um sistema que não vai pra playoff, não vai pra Super Bowl, mas que pode fazer esse casamento entre time e quarterback funcionar. Fora isso, não tem outro não. Se o Kyler Murray sair dos Cardinals, ele é amigaço do Baker Mayfield, tá brigado com o time, vai virar e vai falar, não, Mayfield, pode vir pra cá que é legal, eles vão te pagar o que você quer. Não vão, entendeu? Então ele ficou numa sinuca de bico, ele se apressou a falar que ele não ficaria nos Browns, mesmo se os Browns não conseguissem o Watson, só que ele não contava que o mercado dele seria tão restrito também. Porque aí começou um time, assinou um FA, o outro já tá de olho no draft e tal, e aí surgiu o que seria a melhor história, mas que eu tenho dúvidas se daria certo, mas seria a melhor história. Supondo que os Browns não troquem, não consigam interessado em trocar, nem por pique longe lá, porque ele tem 18 milhões para receber esse ano, que é o 5º ano dele. O Browns vira e fala assim, não vou conseguir troca, não vou conseguir nada, vou morrer nesse salário mesmo, mas não quero Baker Mayfield aqui dentro, eu não quero ele na beirada do campo no meu training camp, distraindo a galera, chamando a atenção da imprensa, eu não quero essa distração. Então, Mayfield, vou te cortar, vou te pagar, já vou entubar esse dinheiro mesmo, aí você assina com quem você quiser. Pode ser que Seattle esteja de olho nisso. Agora, vai assinar pelo mínimo e depois vai pensar, depois do 5º ano vai pensar em renovação. Aí ele assina pelo mínimo, que é 1 milhão e pouco, o Browns é obrigado a pagar o restante, a diferença. Ganha 20 essa temporada, né? Já entubou. Não, é a diferença. Né, porque tá dentro ali do primeiro contrato, o Browns pagaria a diferença. Mas aí entuba pro cara não tá ali. Por quê? O que o Magal falou. Se ele fosse bom de vestiário, você veria. O povo não fica xingando, falando bem, tudo nas redes sociais. Você não viu um jogador dos Browns irem no Instagram ou no Twitter defender o Mayfield. Você não viu um. Pô, que cara legal, hein? O Mayfield deve ser gente boa. Então, beleza. Aí o Browns vai e corta o Mayfield. Quem que pode ficar de olho? Nossa, isso seria maravilhoso. Pittsburgh Steelers tá lá com Mitchell Trubisky. Né? Deixa o Trubisky, pelo amor de Deus, deixa ele lá. Dwayne Haskins, né, tragicamente faleceu. Quem que tá lá? É o Mason Rudolph de reserva, o Trubisky provavelmente de titular. Tão de olho no draft. QB1. Tão de olho no draft. Tão de olho aí, já ouvi papo de Malik Willis, papo de Kenny Pickett, se for até lá, mas assim, eles estão um pouco para trás no primeiro round, pode não ser. Já pensou Baker Mayfield lá? E Pittsburgh, igual a gente falou de Seattle e de Detroit, Pittsburgh também tem essa parada assim de, né, nós somos trabalhadores duros, o Mike Tomlin é um ótimo cara para coordenar a estrelinha, né? O Antônio Brown lá dava os probleminha dele, mas não ficava tocando o rebu igual ele tocou nos outros times. Não chegou a fazer striptease dentro de campo, né? Big Ben com o Mike Tomlin, Juju Smith. Isso, ele é especialista em lidar com estrela. Cara, já pensou Mayfield pelo contrato mínimo nos Steelers, jogando 2 vezes por ano, garantido, contra o Cleveland Browns? Vou só lançar essa aí. Vou lançar essa aí que, pô, nada mal. Eu não gosto porque prejudica o nosso menino com o Bruce que tem que dar umas dançadas. Como diria nosso amigo Brócolis, Mayfield nos Steelers, eliminando os Browns dos playoffs na semana 18, é a cara dos Browns. É a cara dos Browns. A zica. Um abraço pra Dog Pound BR. Dog Pound BR. Falo, ô Anderson, um abraço, meu amigo. Muito tempo que eu não te mando um abraço. Já pensou, cara? Essa história seria maravilhosa. Maravilhosa. Vamos ver qual será o destino de Baker Mayfield. Então, para fechar o debate Cetra e para fechar o nosso episódio, no último final de semana tivemos o kickoff oficial da nova United States Football League, a USFL. Apesar do nome, da logo e de alguns times idênticos à liga disputada por 3 temporadas lá na década de 80, essa encarnação atual da USFL tem donos e gestão completamente diferentes, o que gerou até o famigerado processinho movido pelos responsáveis da marca anterior. Inclusive, entre esses novos acionistas dessa versão atual da USFL estão a Fox e a NBC, que são os 2 canais gigantes que têm direito de transmissão da NFL e escambau. Então, o investimento tá grande, não tá qualquer coisa não.
Entre as novidades nas regras se destacam a bola chipada para determinar a posição de campo. Então, não é Demorou, igual, né? Não desce mais pirulito com corrente, vai o juiz ali, não, mais para cá, mais para lá, puxa a corrente aí. Então, tem um chip, determina a posição da bola no início e no final da jogada, não tem mais essa coisa de ficar puxando correntinha para ver se deu primeira descida ou não. Outra coisa, essa o Magal adora, essa imitação da XFL, o Magal já até citou aqui, né? Uma das regras preferidas do Magal lá na XFL. É a possibilidade do time escolher a forma de pontuação após converter um touchdown. Ou chuta o ponto extra, o normal extra point lá da linha de 15, ou faz a conversão de 2 pontos, entrando a partir da linha de 3, tá ok, né? Já é o comum. Ou ele tem uma terceira opção, que é fazer uma conversão de 3 pontos, cruzando a endzone, saindo da linha de 10 jardas. Aí já ficou mais interessante, o time tá mais atrás, ele faz uma jogada em 9 pontos, pô, maneiro. Além disso, em caso de prorrogação, é praticamente um shootout. Lembra do shootout da MLS? Era quase um shootout. Em caso de prorrogação, cada time vai ter 3 posses para cruzar a endzone adversária, saindo da linha de 3 também. Se ao final dessas 6 tentativas o jogo continuar empatado, vira morte súbita, mas o mesmo critério. Cada time saindo da linha de 3, tendo que entrar na endzone. Aí, morte súbita, o que entrar primeiro vence. Nas transmissões, as inovações são as câmeras instaladas nos capacetes de jogadores e em drones, que cruzam o campo praticamente na altura do jogo, atrás da bola. Entre os técnicos, que são razoavelmente conhecidos pelos trabalhos aí na NFL e que estão agora nessa nova versão da USFL, a gente tem o Jeff Fisher, o Todd Haley e o Mike Riley. E entre os jogadores nós temos o glorioso Paxton Lynch, um dos quarterbacks aí que Denver tentou trazer, desde que o Manning aposentou lá, até a vinda agora do Russell Wilson, tem cada um que a gente vai ouvir falar aí, só lembrança ingrata para a torcida de Denver. Um abraço, Paulinho Miana. Então a gente tem o Paxton Lynch, a gente tem o John Franklin III, the third. Quem que é o John Franklin? Aquele cara que foi suspenso junto com o Antonio Brown, quando estava lá no Buccaneers, por falsificar cartão de vacina. É esse camarada. Cartão de vacina. Na USFL. E o Jordan Ta'amu, que foi reserva quarterback lá dos Lions, acho que até chegou a jogar. Vocês conseguiram assistir alguma coisa dessa primeira rodada aí da USFL? Vocês gostaram do que vocês viram? Acham que uma liga disputada aí na off-season da NFL finalmente vai vingar? Ou tá, mais uma vez tá com cara de aquele fracasso anunciado que só vai fazer uns joguinhos aí esperando a hora de acabar? Cara, eu vi o jogo do kickoff, gostei do jogo, achei bem bacana, bem razoável. Achei até tecnicamente melhor do que alguns jogos da NFL que a gente viu no ano passado. Não é nada maravilhoso, não, vamos ser honesto aqui, mas achei interessante. Obviamente eu gosto da regra do extra point, né? Essa regra aí me pega. E eu gostei a parte dos microfones na sideline. Eu não sei. Eu acho que meio que atrapalha um pouco. Faltou a gente explicar, né? Os técnicos que chamam as jogadas, eles têm são microfonados. Algumas, não são todas. Algumas jogadas específicas, a transmissão reproduz, abre o microfone, você consegue ouvir ele chamando a jogada. Só que aí o que você consegue ouvir? Pelicano 4, Delta 3. Então, assim, né? É interessante você ouvir, só que na prática, se você não está adaptado ao sistema ali, é difícil você fazer alguma referência. Eu acho que é um brinde que não serve para nada, assim, para bem dizer. Na prática, né? Na prática não serve para nada. Eu gosto mais, assim, a câmera no capacete eu acho bem legal, porque dá uma boa perspectiva de como é que é o jogo na prática. E eu gostei do dronezinho, eu achei que também fez umas imagens bacanas. Agora, um ponto que eu queria, eu acho, e respondendo a pergunta, eu acho que é uma coisa que pode vingar, assim. O pessoal tem que entender que é como se fosse um cariocão, entendeu? Não é uma coisa que é feita para acabar o Campeonato Brasileiro, acabar a Copa do Brasil, acabar a Libertadores. É um negócio para você ver enquanto o outro não começa. É basicamente isso. E aí, obviamente, né, rodando com times diferentes, não é com os mesmos times. É só isso, é um passatempo, entendeu? A gente não costumava
falar de filme pipoca, né? Filmezinho ali meio raso, só para você divertir comendo a pipoquinha, é o futebol americano pipoca. É para você assistir ali, comendo a pipoquinha. Agora, só um adendo que eu gostaria de fazer, vale lembrar que o nosso amigo John Franklin, além de ser conhecido como falsificador de cartão de vacinação, ele também estava na primeira temporada do Last Chance U. Na segunda. No East Mississippi, ele chega na segunda, ele sai, eu acho que eu acho que é no final da primeira. Ele chega com aquele status de que ele pode resolver sendo o novo quarterback. Eu acho que é no final da primeira, porque ele é o cara que passa aquele perrengue o jogo que sai a pancadaria, que é no final da temporada, é o jogo que o olheiro tava lá para levar ele de volta para Division 1. Para levar ele de volta. E no primeiro tempo do jogo, antes da confusão, ele voou. Ele fez touchdown passado, ele fez touchdown corrido, ele jogou o jogo da vida. E aí, nos últimos minutos antes do halftime, dá aquela pancadaria. Tô dando spoiler. Amigo, porra, a parada tem 4 anos, pô. Tu não viu? Desculpa aí. Aí, pô, spoiler de 4 anos atrás não tem como, né? Então, assim, dá aquela pancadaria no jogo, o jogo é cancelado, e aí ficou aquela dúvida, né? Assim, e agora? Os caras vão considerar esse jogo aí para trazer ele? Não vão considerar? A confusão não foi necessariamente com ele? E qual é o rolo? No final das contas, ele conseguiu, ele foi draftado, depois ele foi para o Chicago Bears, foi para o Tampa Bay Buccaneers, estava no roster do Tampa Bay Buccaneers que ganhou o Super Bowl. Então, assim, ele é o famoso Gilmar na Copa de 94. Terceiro goleiro, não fez porra nenhuma, mas estava lá, estava no meio do time campeão. E agora está aí no Tampa Bay Bandits, né, que tem um dos melhores mascotes aí da USFL. E o nome também é perfeito. Eu confesso que eu estou curioso. Tampa Bay, não, o encaixe foi perfeito. Eu estou curioso para ver como é que o John Franklin vai, porque o resto do pessoal do Last Chance U, principalmente dessa temporada aí, o pessoal acabou que não deu muita coisa, né? Então, pelo menos o Franklin, merdeiro que mas pelo menos dá para ver ele ainda jogando. Né? Você me lembrou, não diretamente relacionado, mas o lado do Indy, a terceira ou quarta temporada, o Jermaine Johnson, é um dos melhores cotados aí pra esse draft agora. Semana que vem a gente deve falar alguma coisinha, a gente não é muito fã de falar sobre draft não, mas vamos botar o Wallace pra falar alguma coisinha sobre o draft desse ano, e o Jermaine Johnson tá bem cotado aí, até como primeiro round, e é um dos caras que aparece como exemplo de ética ali naquele Indy Community College, que também era uma bagunça danada. É verdade. Wallace, só pra eu fazer a apuração aqui, jornalismo verdade, é na primeira temporada mesmo, tá? Chequei aqui, é na primeira temporada. Entendi. Então, eu também vi o primeiro jogo, né, que o Stallions ganhou, o Birmingham Stallions ganhou, e aí a gente vai colhendo as histórias, né, jornalista é assim mesmo, né. O kicker, o Brandon Aubrey, foi o primeiro jogo da vida dele de futebol americano, ele era jogador de soccer, até esse jogo aí inaugural do Birmingham Stallions, ele fez 4 field goals, aliás, 4 extra points durante o jogo, não chutou nenhum field goal. O jogo teve até uma emoçãozinha no final ali, podia ir para prorrogação e tal, mas começou a temporada desse jeito aí. Gostei da história do Caboclo, que era jogador de soccer mesmo, nas ligas menores, e virou jogador de futebol americano. Na prática, uma liga secundária, ela tem essa oportunidade para muito jogador que não consegue ser draftado, não consegue nenhuma proposta para treinar no practice squad aí de nenhum time da NFL, não consegue ir para a CFL, né? O mercado é muito restrito. Você vê a quantidade de universidades que disputam a NCAA, Sim. Não só a NCAA, mas também as Junior Colleges, igual a gente tá falando do Last Chance U aqui. Tem muito moleque que faz a faculdade, joga futebol americano, pretende, né, ter uma oportunidade aí. Não tem mais Arena Futebol. Não tem as outras ligas secundárias que tentaram, né, manter temporada aí, tentaram se estruturar, não conseguiram. Então, faz falta sim. A USFL, mesmo se der
certo. Ano que vem já começa a ter concorrência da XFL, que vai vir quebrando tudo com o Dwayne Rock. Dwayne Rock não, né? Ou The Rock ou Dwayne Johnson, né? Dwayne Rock ficou no meio do caminho. Mas com o The Rock... Dwayne The Rock Johnson. Dwayne The Rock Johnson. Comprou os direitos, comprou a maior parte das ações da XFL. Então vai chegar quebrando tudo. Vai ser... Você vai ver. O USFL estreou, a gente que é tarado, a gente tá sabendo, a gente deu uma olhada e tal. A XFL, mesmo que não acompanhe a NFL, se bobear vai ficar sabendo, ó, tem uma liga aí que o The Rock tá patrocinando que vai começar e tal. Então, terem essas duas ligas secundárias, elas dando certo, não batendo de frente com o calendário da NFL, eu acho saudável. Porque aí vai ter essas histórias. O cara que tava super cotado, não vou lembrar o nome, mas eu li a respeito durante o final de semana. Ele tava super cotado para ser draftado na NFL, e aí no jogo que tava disputando um bowl lá do título nacional de não sei o que lá, esses milhões de bowls que tem universitário. Ele caiu na porrada com o cara do... não sei se do time dele ou do outro time, o cara da comissão técnica lá, ficou puto. Acabou, velho. Nenhum time da NFL vai olhar pra esse cara. Ele pode ter se convertido, ele pode ter, né, feito acompanhamento psicológico desde então, controle de raiva. Nenhum time vai olhar pra esse cara. Agora, se ele entra numa liga dessa, arrebenta, né, comprova o talento, aí a NFL vai olhar e falar assim, não, peraí, parece que ele tá, né, uma ética de trabalho boa, parece que dá pra contratar. Pode dar lucro, né? Pode ser uma outra oportunidade pro cara. Então, é difícil a gente imaginar que a gente vai se envolver, pô. Eu não assisto nem college football, eu vou assistir o USFL, vou escolher um time pra torcer e vou ficar vendo o jogo todo final de semana? Não. Muito improvável, muito difícil. Ao contrário do Magal, nem as questões das novidades da transmissão eu gostei. A do capacete, ela é muito poluída ali no meio. Talvez para vocês que joguem futebol americano em algum nível, vocês tenham essa tendência a gostar mais. Eu tô só assistindo, pra mim não foi legal nem... Não deu pra ver nada. O dronezinho subindo... Cara, eu não tenho. Mas se alguém tiver labirintite, tiver vendo um replay desse, tanto do drone quanto do capacete, capota no sofá assistindo. Porque aquele trem, a câmera vai ou tiver céu, tomado, volta no campo... tomado umas canjibrinas aí, nossa, né? fica tonto. Tiver tomado umas canjibrinas. Então eu acho que essa perfumaria aí, eu não acho necessário, acho que não é um diferencial que vai fazer alguém parar pra assistir. Mas eu torço pra dar certo como liga secundária, pra dar oportunidade pra mais gente, pros Paxton Lynch da vida aí, e de repente ser um trânsito, né? Um apoio à NFL de jogador que não consegue vaga no time da NFL, tá no Practice Squad, pode ir, pode ganhar um título aí, virar um ídolo numa cidadezinha que tem um time de USFL e que não tem time de NFL, por exemplo. E outra, além do investimento, com Fox e NBC juntos, né? Muita grana envolvida. Eles foram mais inteligentes do que as outras ligas anteriores que fizeram essa experiência. Por exemplo, tá todo mundo em Birmingham, no Alabama. Os 8 times estão lá, a temporada regular inteira vai ser lá, e os playoffs só não vão ser lá porque vai ter os jogos mundiais, que tem a sede em Birmingham, aí a questão de logística de campo, de hotel vai ficar complicado. Aí na hora dos playoffs eles vão para Canton, né, a matriz do futebol americano Ohio, dos Estados Unidos, vão para Ohio e vão fazer os playoffs lá. Então ainda tem esse simbolismo de ser em Canton. Só de pensar nisso, que você está economizando de logística de transporte, logística, você está fazendo a sua operação ficar mais enxuta. Então a chance de você levar preju é menor. A estimativa, essa primeira rodada foi transmitida, obviamente, tanto por NBC quanto por Fox. A estimativa foi de que cerca de 3 milhões de pessoas assistiram aos jogos. Já é um número considerável. É 10% de um jogo da NFL, mas já é um número que pode deixar o pessoal otimista de que a liga vai se estruturar e se manter. Então, a gente... Uma dúvida aqui, Ticas. Você falou aí da perfumaria, tá? Lá nos anos 60, você foi contra o replay no futebol também? Foi, o videotape também. Não tem que passar também. Replay, não. Se não viu a jogada, não vai ver mais. Tem que prestar atenção no jogo. Presta atenção no jogo. Magal, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ticas é o velho anti-tecnologia. Não tem que mudar nada, não. Tem que deixar tudo do jeito que tá. Tá bom já. Não tem negócio de replay, não. Essa câmera... As assinaturinhas dos jogadores na Copa você deve ter odiado, então, né? Gol do Ronaldo, assinatura do Ronaldo na tela. Essa GoPro, que na mão já é ruim de ver a imagem, imagina plantada no capacete do cara, correndo, dando teco. É impossível, gente. Tem como não. Tem como não. Meus amigos, falando em ficar velho e rabugento,
Wallace, eu me despeço deixando parabéns tanto pela sua estreia pelo JF Imperadores, quanto pelo seu aniversário que se aproxima, o NFL, etc. Que é assim, abril é um seguido do outro. Tá? Amanhã, quem sopra velhinhas é o nosso decano, o nosso veterano. Vai ter bolo e guaraná? Como é que é? 43 anos, e se tiver bolo e guaraná, eu jogo em todo mundo que estiver na festa, é só cerveja, pelo amor de Deus. Que isso. Olha o outro velho aí. Não, cerveja. Pode agradar Cerveja. O bolo, mas não. O meu aniversário já é extremamente planejado para ser em véspera de feriado, sempre para não ter desculpa de não comemorar. Entendi. Então, já tem feriado já emendado justamente por isso. E esse ano ainda é carnaval fora de época. Você imagina como é que vai estar o Wallace no domingo. Não precisa nem imaginar amanhã, não. Domingo, como é que eu vou estar estragado. Mas é isso aí. É nóis. Essa vai ser Chicas, a sua preparação para pegar o Ipatinga do INCO. Não. Ih, Ipatinga tem 2 semanas. Levarei meu personal coach aqui, ó, para Palma e faremos um camp de DL. Eu e ele e eu, juntinhos. Só no plá, plá, só no double swipe, no swim, só nas técnicas. Vale aqui o registro de que foi num aniversário desse aí do Wallace que eu fui pro churrasco solteiro e saí casado. Ainda tem essa daí, ó. O churrasco do Wallace tem um alinhamento de estrelas que coisas caóticas podem acontecer. É verdade. Entendi. Não que eu casasse tenha sido nada caótico, não, tá? Pelo amor de Deus, sabe? Te amo, isso aí, tamo junto demais, tá? Verdade, o pessoal vai se complicando com as palavras, é porque é a hora de acabar. Se despedir. A gente corta, no editado a gente corta essa parte aí. Então ficamos assim, semana que vem a gente volta. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Um abraço e até a semana que vem. Valeu, imperadores!